Eles dizem que a sedução é um jogo, mas não percebem que, na verdade, é uma guerra silenciosa. Uma guerra em que ninguém dispara balas, mas todos lançam olhares, gestos e palavras carregadas de intenção. Desde a primeira troca de olhares em uma sala, até uma conversa aparentemente banal em um café, há sempre um campo invisível em disputa. Quem influencia quem? E se você não domina esse campo, inevitavelmente será dominado. Este vídeo não é sobre paqueras baratas, truques de balada ou frases prontas. Ele é sobre a arte da sedução aplicada como estratégia de vida, uma arma invisível que molda relacionamentos, abre portas profissionais e transforma qualquer interação em uma oportunidade de conquistar poder. Imagine por um instante como seria caminhar por qualquer ambiente e sentir que as pessoas são atraídas para você sem esforço. Não por beleza apenas, mas por um magnetismo que elas não conseguem explicar. Essa é a essência da sedução. Tornar-se inesquecível. Alguém que ocupa espaço na mente dos outros mesmo quando não está presente. E aqui está a verdade brutal. Quem domina essa arte não apenas conquista afetos, mas influencia decisões, cria lealdade e até manipula destinos. Ao longo deste vídeo, você vai aprender como trazer a sedução para o seu cotidiano, aplicando seus princípios em conversas, em negociações e até no silêncio. Esta é a chave para atravessar o mundo com um poder que poucos ousam compreender. No dia a dia, a maioria das pessoas acredita que viver é apenas cumprir compromissos, estudar, trabalhar e, de vez em quando, se distrair. Mas existe uma camada invisível em cada momento banal. E é nela que a sedução atua. O simples gesto de olhar alguém nos olhos por um segundo a mais do que o comum já muda o jogo. O tom de voz levemente mais grave em uma frase simples pode despertar sensações que a própria pessoa não sabe explicar. A sedução não precisa de perfumes caros ou frases ensaiadas. Ela nasce da consciência de que, em cada interação, você está transmitindo um campo de energia, um sinal, uma atmosfera que molda como os outros irão reagir a você. Essa é a primeira lição para aplicar a arte da sedução no cotidiano. Entender que ela começa muito antes da intenção de conquistar alguém. Começa na forma como você ocupa o espaço, como se move, como silencia e como fala. A sedução é invisível quando bem executada. Pense em uma conversa comum no ambiente de trabalho. Duas pessoas falam sobre projetos, prazos e números. Mas entre as pausas, um sorriso contido, uma mudança no ritmo da fala, uma atenção especial em ouvir, podem plantar sementes que o outro levará consigo sem perceber. E é nesse detalhe que a diferença surge. A sedução não é um ato de conquista imediata, mas um processo de construção de presença. Quando aplicada de maneira contínua, ela cria vínculos que parecem naturais, mas que foram moldados estrategicamente. Quem domina isso não precisa competir por atenção, porque se torna o centro silencioso em torno do qual as pessoas giram. No entanto, há um aspecto que muitos ignoram. A sedução é mais poderosa fora dos ambientes óbvios. Não se trata apenas de romance. Ela se revela em negociações quando você faz alguém acreditar que teve a ideia que na verdade você plantou. Ela se manifesta em conversas rápidas, quando um detalhe da sua postura faz alguém se sentir pequeno diante de você. A sedução é a capacidade de transformar qualquer momento em uma dança onde o outro acredita que está no controle, mas, na verdade, já segue o ritmo que você impôs. É aqui que o poder se torna real. Aplicar a sedução no cotidiano é como adicionar uma camada invisível de vantagem em todas as situações, porque as pessoas não lutam contra algo que não conseguem nomear. Mas para ativar esse poder, é preciso romper um vício moderno, a pressa. A sedução não acontece na velocidade de uma notificação de celular. Ela exige a habilidade de prolongar silêncios, de cultivar mistério, de não revelar tudo de uma vez. Imagine que cada palavra sua seja uma peça em um tabuleiro, e que revelar de forma apressada seja o equivalente a entregar sua estratégia. Quem aprende a controlar o ritmo se torna irresistível. É nesse ponto que a aplicação prática no dia a dia começa a gerar impacto. Nas filas, no transporte, em reuniões,
Em qualquer espaço, você deixa de ser mais um e passa a ser aquele que nunca se revela por inteiro. E é justamente nessa falta de completude que mora a atração. A mente humana é programada para buscar respostas para aquilo que não entende. Quando você deixa uma frase em aberto, quando não entrega todos os detalhes, quando guarda um olhar que parece carregar algo escondido, as pessoas voltam para tentar decifrar. É assim que você se torna inesquecível sem dizer nada diretamente. A sedução, aplicada dessa forma, transforma você em uma presença que ocupa o inconsciente dos outros. E quando isso acontece, já não importa se o ambiente é profissional, social ou íntimo. Você se torna alguém que os outros não conseguem ignorar. Se a maioria das pessoas vive como se estivessem em um palco iluminado, falando alto para serem vistas, quem domina a sedução aprende a brilhar na penumbra, porque o poder de verdade não está em ser escancarado, mas em ser insinuado. É a sutileza que gera fascínio. É o mistério que prende. É a ausência que se torna a presença, e é aí que a aplicação da arte da sedução no cotidiano se transforma em uma arma. Não importa se você fala muito ou pouco, se tem uma vida comum ou extraordinária. O que importa é o modo como você controla a percepção alheia. Esse é o verdadeiro campo de batalha invisível, onde quem aprende a jogar nunca mais volta a ser esquecido. A sedução se torna verdadeiramente perigosa quando você percebe que ela não é apenas sobre atrair, mas sobre moldar. Moldar emoções, moldar percepções, moldar até o destino de alguém. É aqui que muitos caem no erro. Acreditam que sedução é só chamar atenção. Mas chamar atenção é o primeiro passo, e talvez o mais frágil. O verdadeiro poder surge quando você consegue sustentar essa atenção e, lentamente, transformá-la em dependência. Dependência de estar perto, de ouvir sua voz, de ser reconhecido por você. No cotidiano, isso se traduz em pequenas escolhas que, somadas, criam um vínculo invisível. O modo como você retira sua presença no instante exato em que o outro mais deseja sua companhia. O silêncio que você oferece quando esperam uma resposta. A recusa sutil em entregar tudo de uma vez. Essas atitudes são armas. Armas silenciosas que instalam a sensação de que há algo em você que precisa ser decifrado. O grande segredo, porém, está em compreender que seduzir não é sobre falar de si, mas sobre fazer o outro se enxergar através de você. Quando você se torna um espelho, a pessoa sente que aquilo que vê em você é, na verdade, uma versão ampliada de si mesma. E é essa ilusão que cria fascínio. A sensação de que estar ao seu lado significa ser mais. A prática, aplicada em ambientes de amizade, romance ou trabalho, se torna uma estratégia de poder. Porque todo ser humano deseja ser compreendido. E quando você transmite a impressão de que entende alguém mais do que ela mesma, essa pessoa se prende a você de maneira quase inevitável. Essa é a base da aplicação da sedução em qualquer relação. Criar a ilusão de que você é o único capaz de revelar aquilo que o outro nem sabia que possuía. Mas existe um perigo em excesso: mostrar-se disponível demais. A sedução exige equilíbrio entre proximidade e distância. Você oferece migalhas de atenção, mas nunca a refeição completa. Porque, se entregar tudo, o mistério se quebra. No dia a dia, isso significa controlar suas palavras em conversas, deixar espaços que incentivem perguntas, cultivar o hábito de se ausentar em momentos estratégicos. Não há poder em estar sempre acessível. O poder está em ser raro. E, no entanto, essa raridade não pode parecer calculada demais, ou se tornará artificial. O segredo está em dominar o timing, em aparecer no instante certo e desaparecer quando a expectativa é mais alta. Essa dança invisível gera o efeito de magnetismo. Quanto mais se afastar, mais será buscado. A reviravolta surge quando você percebe que a sedução não é só atração, mas também manipulação. Pense em líderes carismáticos, em vendedores que fazem multidões acreditar em promessas impossíveis, em pessoas comuns que sempre conseguem favores sem esforço aparente. Nenhum deles revela seu jogo diretamente, mas todos aplicam os mesmos princípios: criar confiança,
plantar desejo e retirar-se na hora certa para deixar o outro em estado de carência. Essa é a essência do poder da sedução. Ela não conquista apenas afetos, mas governa vontades. No dia a dia, essa manipulação se traduz em vantagens que parecem banais. Conseguir prioridade, conquistar aliados, ser lembrado quando ninguém mais deveria lembrar. O detalhe é que uma vez que você enxerga esse jogo, não há mais volta. Ou você joga ou será jogado. E é aqui que tudo se conecta. A aplicação prática da sedução não é sobre gestos ensaiados, mas sobre percepção. Treinar os olhos para ver quando alguém espera mais de você do que você oferece. Treinar o corpo para saber quando se inclinar, quando recuar, quando sustentar o silêncio. Treinar a mente para nunca revelar tudo de uma vez. Esses são os elementos que transformam você em um mestre invisível de interações. Não importa se está em uma reunião, em um jantar, em uma fila qualquer. A sedução aplicada no dia a dia é a habilidade de nunca ser apenas mais um, mas sempre aquele que deixa uma marca. Uma marca que inquieta, que faz falta, que obriga os outros a voltar. E é essa marca que constrói o seu poder. No momento em que você entende que a sedução não é apenas sobre conquistar, mas sobre criar um campo de gravidade ao redor de si, tudo muda. A partir daí, cada gesto passa a ter um peso maior do que parece. Cada palavra se torna uma semente. Cada silêncio, uma muralha. As pessoas acreditam que dominam suas próprias vontades, mas a verdade é que os pequenos detalhes que você insere nas interações moldam silenciosamente o caminho que elas trilham. É como um rio que parece correr livre, mas que, na verdade, foi direcionado por diques invisíveis. A sedução aplicada no dia a dia é exatamente isso. Construir diques psicológicos que guiam as emoções alheias sem que elas percebam. Quanto mais natural parecer, mais poderosa será sua influência. No cotidiano, essa arte se manifesta de formas quase imperceptíveis. Você não precisa de discursos longos para capturar alguém. Basta uma pausa calculada no meio de uma frase, um olhar mantido por alguns segundos além do aceitável. O outro não saberá explicar, mas sentirá. Esse sentir é a chave. O erro da maioria é achar que convencer se faz pela lógica, quando, na verdade, o verdadeiro domínio acontece nas camadas emocionais e subconscientes. Um sorriso contido, um gesto de recuo, um silêncio pesado. Todos são gatilhos que prendem mais do que qualquer argumento. A sedução aplicada não é sobre racionalidade, mas sobre fazer o outro sentir algo que não consegue controlar. E aqui entra uma lição crucial. O perigo de ser óbvio. Quando alguém tenta seduzir de forma declarada demais, o encanto se quebra. A arte se perde. No dia a dia, aplicar a sedução exige o cultivo de uma aura de imprevisibilidade. Ser previsível é ser esquecível. A sedução verdadeira vive na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre o familiar e o enigmático. Quando você se mostra demais, o mistério morre. Quando se esconde em excesso, perde relevância. A sabedoria está em equilibrar essa linha, em dar o suficiente para manter a mente do outro ocupada, mas nunca o suficiente para saciá-la. Essa fome não resolvida é o que mantém sua presença viva no pensamento alheio. Há também o elemento do risco. A sedução cotidiana ganha força quando você é capaz de gerar uma dose de insegurança, uma incerteza calculada. Se alguém tem absoluta certeza de que já o conquistou, o jogo acaba. Mas se você planta uma dúvida, um olhar que poderia ser interpretado de múltiplas formas, uma ausência repentina, uma resposta que deixa mais perguntas do que certezas, o fascínio cresce. O ser humano é atraído pelaquilo que não pode decifrar por completo, e é justamente essa indecifrável mistura de clareza e mistério que faz da sedução uma arma tão poderosa. Você nunca se entrega por inteiro, e por isso o outro precisa voltar, insistir, buscar mais. Essa dança invisível, quando bem aplicada, cria vínculos que parecem indestrutíveis. A pessoa não se prende porque você pediu, mas porque não consegue se soltar. Ela se torna prisioneira de suas próprias emoções.
Emoções que você plantou com cuidado, como quem planta uma árvore que cresce devagar, mas que se torna impossível de arrancar depois de enraizada. Esse é o poder da sedução cotidiana. Ela não é imediata, mas permanente. Não é barulhenta, mas inevitável. E uma vez que você entende isso, descobre que a arte de seduzir não é sobre vitórias rápidas, mas sobre domínio contínuo. É sobre estar presente quando todos os outros já foram esquecidos. A sedução, quando levada para o cotidiano, revela algo que poucos percebem. Não é necessário buscar grandes palcos para exercê-la. Ela acontece no pequeno, no detalhe, no instante aparentemente irrelevante. Um toque breve no ombro de alguém, a forma como você se cala quando todos esperam que fale. O olhar que percorre o ambiente como se estivesse avaliando algo que ninguém mais consegue ver. Tudo isso cria uma atmosfera. A atmosfera é a base da sedução. Não importa o que você diga se o ambiente em torno de você não for moldado. E moldar o ambiente é mais simples do que parece. É ajustar sua energia, sua linguagem corporal, sua calma diante do caos. As pessoas são instintivamente atraídas por quem parece controlar o espaço. Porque sentem que ali existe segurança e, ao mesmo tempo, mistério. O cotidiano está cheio de momentos onde essa atmosfera pode ser construída. Em uma reunião de trabalho, quando todos falam ao mesmo tempo, aquele que fala por último, com calma e clareza, captura a atenção. Em um encontro social, o indivíduo que não precisa gritar ou gesticular para ser notado se torna o centro de gravidade. A sedução aplicada nesses momentos não é sobre chamar atenção direta, mas sobre ser a exceção silenciosa. O contraste é a arma. Quando todos correm, você anda. Quando todos falam, você ouve. Quando todos riem, você observa. Esse contraste cria magnetismo, porque a mente humana é atraída por aquilo que destoa. Ser diferente sem precisar declarar sua diferença é o que prende os olhares. Mas a verdadeira virada acontece quando você entende que seduzir é, acima de tudo, controlar a narrativa. E controlar a narrativa não significa manipular com mentiras, mas conduzir percepções. Você escolhe o que mostrar, o que esconder, o que prolongar. No cotidiano, isso pode ser feito com histórias, com pausas, com olhares. Você nunca entrega a versão completa de si, apenas fragmentos. Cada fragmento funciona como uma isca que mantém a curiosidade viva. O erro da maioria é acreditar que precisam ser um livro aberto para criar conexões. Mas quem se mostra por inteiro mata o fascínio. O segredo é ser um enigma vivo, um quebra-cabeça que nunca é totalmente montado. E, no entanto, existe um paradoxo essencial. Quanto mais você oculta, mais precisa cuidar para não parecer vazio. O mistério só funciona quando existe substância real por trás. Caso contrário, se transforma em ilusão frágil. Por isso, a sedução cotidiana exige cultivo constante de si. Ler, observar, dominar novas habilidades, expandir seus horizontes. Você não pode ser apenas um enigma sem conteúdo. Precisa ser um enigma cheio de camadas. Quando alguém se aproxima e descobre uma nova dimensão sua, sente que valeu a pena insistir. É isso que mantém a chama acesa. O poder de seduzir não está apenas em esconder, mas em revelar pouco a pouco, garantindo que sempre exista algo mais por trás da cortina. A conclusão é clara. A sedução aplicada no dia a dia não é um ato isolado, mas uma construção contínua. É um estado de presença, de controle e de mistério cultivado. Quem domina essa arte descobre que não precisa levantar a voz, não precisa correr atrás, não precisa implorar por atenção. A própria atmosfera faz o trabalho. Você se torna inesquecível não porque gritou mais alto, mas porque deixou rastros invisíveis que ninguém consegue apagar. E quando alguém tenta se afastar, descobre que já está preso, não por correntes físicas, mas por laços psicológicos que você construiu em silêncio. Essa é a verdadeira vitória. Seduzir sem que percebam que foram seduzidos. A arte da sedução, quando começa a ser dominada, desperta um efeito inesperado. Você percebe que não é mais apenas sobre o que faz, mas sobre o que representa. O seu corpo,
sua postura, sua calma, tudo passa a ser lido como sinais. No cotidiano, cada detalhe do seu comportamento é interpretado pelo outro como um código. Se você se movimenta com pressa, transmite ansiedade. Se age com serenidade, transmite poder. A verdadeira aplicação da sedução está em compreender que você não pode se dar ao luxo de ser descuidado, porque cada gesto fala. O sedutor cotidiano é aquele que se treina para viver como se estivesse constantemente em cena, mas sem parecer artificial. É alguém que transforma a normalidade em espetáculo silencioso, que transforma um café bebido lentamente em símbolo de autocontrole, que transforma o modo como ocupa uma cadeira em uma demonstração de autoridade invisível. Esse refinamento cria algo poderoso, a sensação de que você é diferente. E essa sensação não pode ser explicada com palavras, apenas sentida. As pessoas ao seu redor começam a notar, mesmo sem consciência, que existe algo na sua forma de existir que não é comum. Você não precisa chamar atenção. A atenção vem até você. Esse magnetismo é sutil, mas irresistível. No trabalho, colegas o procuram não apenas pelas suas competências, mas porque querem estar próximos. Em ambientes sociais, sua presença se torna desejada, mesmo que você diga pouco. A sedução cotidiana, neste nível, é um estado de ser. Não se trata de estratégias isoladas, mas de um modo de existir que se sustenta pelo contraste. Enquanto a maioria busca ser notada de forma desesperada, você domina a arte de ser lembrado sem esforço. Mas há um perigo escondido nesse poder: a tentação de se exibir. O sedutor iniciante, ao notar seu magnetismo, começa a exagerar, a querer provar a todo momento que é diferente. Esse excesso mata o mistério. O fascínio não vem de gritos, mas de sussurros. No cotidiano, a chave é dominar o equilíbrio, mostrar o suficiente para gerar impacto, mas nunca tanto a ponto de matar a curiosidade. Quando alguém acredita que já o decifrou, o encanto se quebra. O desafio é se tornar inesgotável, um enigma que nunca se entrega por inteiro. Isso se aplica em conversas, em olhares, em histórias que você conta. Cada vez você dá apenas fragmentos. Cada fragmento acende uma centelha que mantém a chama acesa. Essa é a diferença entre o interesse passageiro e o fascínio permanente. E é justamente nesse fascínio que está o verdadeiro poder. Quando você se torna inesgotável, passa a ocupar não apenas os pensamentos do outro, mas seus sentimentos mais profundos. A pessoa sente falta de você mesmo quando não entende o motivo. Esse é o ponto em que a sedução se transforma em domínio psicológico. No dia a dia, isso significa que você se torna não apenas desejado, mas necessário. Não porque supre uma carência real, mas porque cria uma ausência que se torna insuportável. Essa é a essência da manipulação emocional silenciosa. Você não prende pelas palavras, mas pela falta. Não domina pelas promessas, mas pela ausência. Quando aplicada com precisão, essa técnica transforma qualquer interação comum em um vínculo duradouro, onde o outro já não consegue se libertar. A sedução no cotidiano atinge seu auge quando você entende que ela não é um ato, mas uma atmosfera constante. O verdadeiro sedutor não liga e desliga sua presença como quem acende uma lâmpada. Ele se move pelo mundo com um magnetismo contínuo, como se cada passo fosse calculado para deixar uma impressão invisível. No transporte público, no trabalho, em uma conversa informal, sempre existe um detalhe que se sobressai. É o silêncio em meio ao barulho, é o olhar que não desvia rápido demais, é a maneira de escutar sem pressa. Essa constância cria uma identidade que os outros reconhecem sem que você precise anunciar. O erro mais comum é acreditar que sedução se ativa apenas em contextos específicos. Encontros, festas, momentos planejados. A verdade é que o poder real vem de viver a sedução como parte do seu estado natural, e não como uma máscara que você veste em ocasiões especiais. Ao aplicar essa presença magnética diariamente, você começa a perceber que os outros reagem de forma diferente a você. Estranhos abrem conversas sem motivo, colegas procuram sua opinião mesmo quando não precisam,
pessoas passam a ajustar seu comportamento quando estão ao seu redor. Esse efeito não vem de charme superficial, mas de coerência interna. Você não apenas finge confiança, você cultiva confiança. Não apenas finge calma, você respira calma. Essa diferença é sentida como autenticidade, e é justamente isso que torna a sedução impossível de ser imitada por quem tenta forçar. No dia a dia, a prática exige disciplina, cuidar do corpo, da voz, da postura, da energia. Cada aspecto é uma peça que reforça a presença, e quando todos os detalhes se alinham, você se torna alguém que não precisa correr atrás do mundo. Porque o mundo começa a se ajustar ao seu redor, mas existe uma virada crucial. Quanto mais sua aura cresce, mais você precisa entender que sedução não é apenas atração, mas também responsabilidade. As pessoas começam a projetar em você desejos, expectativas, sonhos e fantasias. Se você não tem clareza, pode se perder no poder que exerce. O sedutor cotidiano não é aquele que acumula olhares, mas aquele que escolhe cuidadosamente onde plantar suas sementes, porque cada conexão criada gera consequências. No ambiente profissional, um gesto mal interpretado pode destruir sua reputação. No campo pessoal, uma palavra excessiva pode quebrar o mistério. É por isso que a sedução, quando aplicada com maestria, exige autocontrole absoluto. Você não é apenas quem desperta fascínio, mas quem guia esse fascínio na direção que deseja. E o ápice desse domínio acontece quando você aprende a alternar presença e ausência como um maestro conduzindo uma sinfonia. Estar presente demais banaliza sua força, mas desaparecer completamente enfraquece o vínculo. A chave está no ritmo. Aparecer quando menos esperam, sair quando mais precisam, voltar quando já tinham desistido. Esse jogo invisível transforma você em um enigma que nunca perde valor. As pessoas não o seguem porque você se oferece, mas porque sentem que sem você, algo falta. Essa falta que cria dependência. É essa dependência que transforma o cotidiano em um palco onde sua simples existência já é um ato de poder. A verdadeira força da sedução aparece quando você percebe que não se trata mais apenas de despertar desejo, mas de conduzir expectativas. O mundo moderno está cheio de pessoas que vivem entregando demais. Falam tudo o que sentem, mostram cada detalhe da vida, expõem suas intenções como se o excesso de transparência fosse um sinal de autenticidade. Mas a sedução não vive na exposição. Vive no controle do que é revelado. E aqui mora a chave. Você não precisa ser uma mentira ambulante. Precisa apenas entender que todo excesso mata o mistério. No cotidiano, aplicar isso significa criar filtros. Em uma conversa você não diz tudo o que pensa, mas apenas o que serve ao efeito que deseja gerar. Nas redes sociais, você não mostra cada detalhe da sua vida, mas apenas os fragmentos que reforçam a atmosfera que deseja construir. O poder não está na verdade crua, mas na verdade moldada. Ao longo do tempo, essa habilidade cria uma espécie de aura narrativa. As pessoas não o veem apenas como você é, mas como você decide que elas o vejam. E quanto mais coerência existir entre o que você mostra e o que você oculta, mais sólida será essa narrativa. Esse jogo é especialmente visível no ambiente profissional. Enquanto muitos tentam impressionar revelando tudo o que sabem, o sedutor inteligente entrega apenas o suficiente para despertar respeito, mas nunca tanto a ponto de se tornar previsível. Ele sempre guarda uma reserva, uma camada oculta que ninguém consegue acessar por completo. É essa camada oculta que cria a sensação de profundidade. No dia a dia, quem domina esse princípio se torna inevitavelmente mais interessante, porque parece sempre ter algo além do que os outros já conhecem. E então surge o ponto de virada. A manipulação da percepção não apenas atrai, mas molda comportamento. Quando você controla o que os outros acreditam saber sobre você, controla também como eles agem em relação a você. Se acreditam que você é raro, vão valorizá-lo. Se acreditam que você é imprevisível, vão tentar conquistá-lo. Se acreditam que você é enigmático, vão gastar energia tentando decifrá-lo. É assim que a sedução cotidiana transcende o campo do romance e entra no domínio do poder puro.
Porque não se trata apenas de ser desejado, mas de se tornar uma força que altera rotas, que influencia decisões, que muda a forma como as pessoas organizam sua vida ao seu redor. Isso é poder invisível, o tipo mais perigoso de todos, porque se infiltra sem resistência. Mas para manter esse poder é preciso disciplina emocional. O maior inimigo do sedutor é a necessidade de se explicar. A explicação destrói o encanto, a defesa quebra o mistério, a justificativa mata o fascínio. No cotidiano, a regra é simples: nunca se defenda. Quando atacado, mantenha a calma. Quando questionado, responda com algo que não seja completo. Quando pressionado, sorria em vez de justificar. Essa ausência de explicação planta uma dúvida que vale mais do que qualquer resposta. As pessoas não precisam entender você. Precisam sentir que não conseguem controlar você. E essa sensação de falta de controle é o que gera dependência. É o que transforma o cotidiano em palco e você em protagonista silencioso. A sedução, em sua aplicação diária, se torna uma arma ainda mais letal quando você aprende a utilizá-la como um ciclo contínuo de presença e ausência. Não basta apenas conquistar a atenção. É preciso saber alimentá-la e, logo depois, retirá-la. Esse movimento cria uma espécie de vício emocional, porque o outro passa a esperar pela sua validação, pelo seu olhar, pelo seu retorno. É como se sua presença fosse uma chama que aquece, mas que nunca é constante o bastante para trazer paz. Esse ciclo gera inquietação, e a inquietação mantém o fascínio vivo. No cotidiano, isso significa enviar uma mensagem que desperta curiosidade e depois se calar. Significa aparecer em um grupo e se retirar antes que os outros esperem. Significa entregar uma fala magnética e logo depois mergulhar em silêncio. É nesse ritmo, entre o dar e o retirar, que se constrói a prisão invisível mais poderosa de todas. Esse mecanismo psicológico tem raízes profundas. O ser humano, por instinto, valoriza mais aquilo que não pode controlar por completo. Quanto mais previsível você for, mais rápido perderá o brilho. Mas ao criar uma experiência marcada pela alternância, você planta uma dúvida permanente. O que virá depois? Essa pergunta é um gatilho de atenção, uma âncora que mantém sua presença ativa, mesmo quando você não está fisicamente ali. No dia a dia, esse princípio pode ser aplicado em qualquer espaço. No trabalho, ao dar uma ideia sem completá-la. Em um relacionamento, ao oferecer carinho e depois distância. Em círculos sociais, ao aparecer sempre de maneira inesperada. O segredo está em nunca permitir que sua presença seja banalizada. Quando você domina esse ciclo, se torna inesgotável. A virada acontece quando você percebe que, além de despertar fascínio, esse jogo cria dependência. O outro começa a esperar pela sua próxima ação, pela sua próxima palavra, pelo seu próximo gesto. E essa expectativa é, em si, um laço invisível. É nesse ponto que a sedução cotidiana se transforma em domínio emocional. A pessoa já não age livremente, mas em resposta ao que você faz ou deixa de fazer. Esse controle é sutil, quase impossível de ser identificado conscientemente, mas molda decisões, comportamentos e até destinos. E quanto mais você domina essa cadência, mais inevitável se torna. O poder que nasce daí não é apenas de atração, mas de governo silencioso sobre a mente alheia. A conclusão inevitável é que a aplicação da sedução no dia a dia não é uma ferramenta passageira, mas uma estratégia de poder permanente. Cada ausência calculada reforça sua presença. Cada silêncio pesado fala mais alto do que qualquer palavra. Cada gesto contido cria mais impacto do que demonstrações exageradas. Essa é a essência. Transformar a vida comum em um palco onde sua simples maneira de existir já é performance, já é magnetismo, já é arma. Quem domina esse ritmo não precisa implorar por nada, porque aprende que o fascínio nasce não do excesso, mas da escassez controlada. No cotidiano, essa habilidade se transforma em legado. Você não apenas conquista momentos, mas planta raízes invisíveis
que mantém sua imagem viva na mente dos outros por muito mais tempo do que qualquer presença física poderia garantir. A sedução, quando chega ao ponto mais refinado de aplicação no cotidiano, deixa de ser apenas uma técnica e se torna um estado psicológico que você ativa em qualquer ambiente. A verdadeira maestria acontece quando você não precisa mais se preocupar com o como agir, porque sua própria essência já transmite a atmosfera magnética. Nesse estágio, não há esforço. Você entra em uma sala e todos notam, ainda que não compreendam o motivo. Não é a roupa, não é a aparência, não é um truque de comunicação. É a soma invisível de todos os elementos que você cultivou. A calma, o silêncio, o mistério, o controle do ritmo, a presença seletiva. É um campo de gravidade que se constrói lentamente, mas que depois se torna permanente. E o mais fascinante é que, nesse ponto, até sua ausência fala. Quando não está presente, sua falta é sentida. E quando retorna, a energia se multiplica. Esse magnetismo desperta algo ainda mais profundo, o desejo de conquista. As pessoas não querem apenas estar perto, querem possuir aquilo que não conseguem decifrar. Esse impulso é universal, porque o ser humano não suporta viver diante de um enigma sem tentar solucioná-lo. A sedução aplicada com maestria cria exatamente essa sensação. Você se torna um enigma vivo, e os outros gastam energia tentando interpretar seus gestos, suas intenções, seus silêncios. Isso é poderoso porque transfere o esforço para eles. Enquanto gastam energia para entendê-lo, você permanece no controle, guiando a narrativa sem se expor. No cotidiano, essa dinâmica se traduz em pequenas vitórias. Você não implora por atenção, mas a recebe. Não precisa se justificar, mas é defendido. Não busca ser lembrado, mas nunca é esquecido. A virada acontece quando você percebe que esse poder não apenas atrai, mas transforma. As pessoas mudam comportamentos inteiros ao redor de quem exerce essa força. Ajustam a fala, o tom, até mesmo a postura, inconscientemente. É como se sua presença reprogramasse a energia do ambiente. Essa é a razão pela qual alguns indivíduos se tornam líderes naturais, mesmo sem cargos de autoridade. O cotidiano está cheio de exemplos. Colegas de trabalho que dominam salas apenas pelo olhar. Figuras sociais que não precisam falar muito, mas cuja palavra, quando vem, se torna lei. O segredo não está em forçar, mas em aprender a dominar os elementos invisíveis. Ritmo, silêncio, imprevisibilidade, contraste. A combinação deles cria uma rede de poder que envolve todos sem resistência. No fim, a aplicação dessa arte exige equilíbrio absoluto. O sedutor cotidiano não pode ser refém da própria imagem, nem escravo do próprio magnetismo. Precisa ser dono de si antes de ser dono dos outros. A disciplina interna é o que sustenta o mistério externo, porque se por trás da aura não existir substância, mais cedo ou mais tarde o encanto se quebra. Por isso, a verdadeira prática diária da sedução exige constante crescimento. Ler, aprender, expandir. O mistério não é apenas esconder, mas revelar lentamente camadas de profundidade que sempre existiram. Quando aplicado dessa forma, o poder da sedução transcende o jogo imediato e se torna uma estratégia de vida. Você não apenas conquista olhares, mas conquista respeito, influência e um lugar permanente na memória das pessoas. A sedução atinge um novo patamar quando você entende que, mais do que conquistar, ela pode criar destino. No dia a dia, cada interação que você conduz com maestria não é apenas um momento isolado, mas um tijolo colocado em uma construção invisível que, pouco a pouco, molda o caminho de outras pessoas. Uma frase solta que fica na mente de alguém pode guiá-la a tomar decisões diferentes. Um olhar carregado de intenção pode alterar a forma como ela enxerga uma situação inteira. Esse é o verdadeiro poder da sedução cotidiana. Não se trata apenas de impressionar, mas de interferir silenciosamente nos rumos da vida alheia. E quando você percebe isso, entende que essa arte vai muito além da conquista. Ela é um instrumento de comando invisível. Esse comando se sustenta em 3 pilares: expectativa, mistério e contraste.
A expectativa mantém a mente do outro presa a você, esperando pela próxima ação. O mistério garante que nunca consigam decifrá-lo por completo, tornando cada interação uma busca por mais. O contraste faz com que sua presença seja marcante, porque se diferencia do padrão que todos seguem. Ao unir esses três pilares, você se torna inesquecível. No cotidiano, isso pode significar dar apenas metade de uma resposta e deixar que o outro complete mentalmente. Pode significar interromper uma história no momento mais intenso. Pode significar aparecer em lugares inesperados e sumir logo depois. Esse jogo invisível faz com que cada detalhe seu seja ampliado, porque o cérebro humano não suporta lacunas. Ele precisa preenchê-las, e é nesse preenchimento que sua imagem se fortalece. A virada acontece quando você percebe que não precisa mais correr atrás de atenção, porque a atenção começa a correr atrás de você. Pessoas passam a disputar seu olhar, sua presença, seu reconhecimento. E isso acontece não porque você oferece em abundância, mas porque oferece em escassez. A lei universal da sedução cotidiana é simples. O que é raro se torna precioso. Ao cultivar essa raridade de forma calculada, você cria um efeito de tesouro escondido. Todos querem descobrir mais. Todos querem se aproximar. Todos querem ser os escolhidos. Esse privilégio invisível se transforma em uma moeda de poder mais valiosa do que qualquer recurso material. E no dia a dia, esse poder abre portas, conquista aliados e cria fidelidades que parecem inexplicáveis para quem observa de fora. O ponto final desta etapa é compreender que a sedução, para se manter viva, precisa ser sempre reinventada. O erro de muitos é acreditar que podem usar os mesmos gestos, as mesmas estratégias, os mesmos jogos eternamente, mas o fascínio nasce da novidade. No cotidiano, isso exige que você se reinvente constantemente, que traga sempre algo inesperado, que adicione novas camadas ao seu mistério. Assim como uma chama que precisa de oxigênio para continuar ardendo, a sedução precisa de renovação para não morrer. Essa é a última chave. Ser inesgotável não por esconder sempre as mesmas coisas, mas por revelar continuamente novas dimensões de si. E quando aplicado dessa forma, você deixa de ser apenas um sedutor e se torna uma força de atração permanente, alguém que molda o mundo ao seu redor com simples gestos cotidianos. A sedução cotidiana atinge sua fase mais perigosa quando deixa de ser apenas uma habilidade aplicada em momentos estratégicos e passa a se transformar em uma espécie de campo magnético permanente. Nesse estágio, você não precisa mais pensar em como agir para atrair, porque sua própria maneira de existir já atrai por si. Mas esse poder tem dois lados. Por um lado, você conquista uma influência quase impossível de ser ignorada. Por outro, começa a perceber que desperta ciúmes, rivalidades e até ressentimentos em quem não consegue compreender por que você exerce tanto impacto sem esforço aparente. E é justamente nesse ponto que a verdadeira disciplina se torna essencial. O sedutor cotidiano que não domina o equilíbrio interno corre o risco de transformar sua força em veneno e seu magnetismo em arma contra si mesmo. No dia a dia, essa fase se manifesta de forma sutil. Colegas começam a se dividir entre aqueles que o seguem cegamente e aqueles que passam a questioná-lo com agressividade. Em ambientes sociais, pessoas disputam sua atenção de forma cada vez mais evidente. Essa polarização é inevitável porque a sedução, quando bem aplicada, não cria apenas fascínio, ela divide. E tudo o que divide desperta paixão e resistência ao mesmo tempo. O segredo aqui é entender que o silêncio ainda é sua arma mais poderosa. Você não precisa justificar seus efeitos nem tentar se explicar para aqueles que o observam com suspeita. A tentativa de convencer seria um erro fatal. O verdadeiro poder está em continuar mantendo a aura, mesmo diante da desconfiança. Essa aura, alimentada pelo mistério, se torna impenetrável. A virada dessa etapa acontece quando você aprende a transformar até os ataques em alimento para sua imagem. Ao ser questionado, você não reage com defensiva, mas com calma. Ao ser alvo de críticas, não se apressa em responder,
mas deixa o silêncio corroer a curiosidade dos outros. Esse silêncio estratégico é, em si, uma forma de sedução. Ele faz com que todos continuem pensando em você, mesmo quando tentam se afastar. Ao recusar-se a se defender, você mantém o jogo ativo, porque a dúvida nunca resolvida é mais forte do que qualquer explicação. E no cotidiano, essa técnica o coloca em uma posição de destaque invisível. Enquanto todos se desgastam tentando provar valor, você conquista valor justamente porque não se explica. O inexplicável é irresistível. O encerramento desta etapa deixa claro que o ápice da sedução diária não é ser amado por todos, mas ser impossível de ignorar. O verdadeiro poder não está em conquistar unanimidade, mas em ocupar espaço mental em amigos, inimigos, rivais e aliados ao mesmo tempo. O sedutor cotidiano não se preocupa em ser compreendido. Preocupa-se apenas em ser inesquecível. Quando você chega a esse nível, descobre que não precisa mais de reconhecimento imediato, porque sua simples presença, mesmo ausente, já se torna permanente. É aqui que a sedução se transforma em legado, uma força que ultrapassa a lógica e se infiltra nas emoções mais profundas. E uma vez que você chega a esse estágio, o jogo deixa de ser uma escolha. Ele se torna a sua própria natureza. A sedução, quando alcança níveis avançados, deixa de ser um ato consciente e passa a se tornar um reflexo automático. Você não precisa mais calcular cada gesto, porque o próprio ambiente começa a responder à sua energia. A cada sala que entra, há uma mudança quase imperceptível. Olhares desviam, vozes reduzem o tom, atenções se voltam. É como se um campo invisível de gravidade o acompanhasse, e todos fossem arrastados por ele sem perceber. Mas esse poder exige algo além de técnica. Exige sustentação. O perigo maior do sedutor cotidiano não é perder o mistério, mas acreditar que pode viver apenas dele. Mistério vazio não dura. Ele precisa estar ancorado em substância real. Se não existir crescimento, se não houver novas camadas, cedo ou tarde o encanto se quebra. O cotidiano revela esse risco quando você percebe que a mesma estratégia já não gera mais o mesmo impacto. É nesse ponto que o verdadeiro mestre se reinventa. A reinvenção não significa abandonar os fundamentos, mas expandi-los. Você continua controlando silêncios, pausas, presenças e ausências, mas acrescenta novos elementos ao jogo. Uma habilidade inesperada, um conhecimento que surpreende, um gesto que quebra a rotina. É essa capacidade de surpreender constantemente que mantém a sedução viva no longo prazo. No cotidiano, isso pode significar mostrar domínio em uma área em que ninguém imaginava que você tivesse experiência, ou revelar uma faceta que contradiz as expectativas. Essa quebra de padrão cria fascínio imediato, porque desafia a imagem que os outros construíram de você. Quanto mais eles acreditam que já o conhecem, mais forte é o impacto quando percebem que ainda existe algo escondido. E essa percepção mantém o jogo ativo, criando uma busca interminável por novas respostas. A virada acontece quando você descobre que a sedução não precisa mais de presença física para existir. Sua ausência, cuidadosamente cultivada, começa a trabalhar por você. Pessoas comentam sobre você mesmo quando não está ali. Lembram de suas palavras, interpretam seus gestos, discutem suas intenções. Você se torna um fantasma vivo na mente delas. Esse domínio psicológico é ainda mais poderoso do que o fascínio presencial, porque transcende o espaço imediato. No cotidiano, esse efeito pode ser visto em grupos sociais onde você não participa ativamente, mas é constantemente lembrado. Em relacionamentos onde sua falta se torna insuportável, em ambientes profissionais onde sua opinião é citada mesmo quando você não se pronuncia. A verdadeira sedução não é ocupar apenas o presente, mas ocupar também o vazio deixado pela ausência. O encerramento desta etapa mostra que a aplicação da sedução no dia a dia, quando bem executada, transcende o instante e se transforma em uma narrativa. Você não é apenas alguém interessante em um momento, mas uma presença que molda memórias, expectativas e futuros. As pessoas não apenas o desejam,
mas organizam seus comportamentos em torno do que acreditam que você representa. Esse é o ápice do poder invisível. Tornar-se um ponto fixo na mente de muitos, mesmo sem estar presente. E nesse nível, você percebe que já não é mais um jogador comum do jogo social. Você se torna o tabuleiro. Os outros movem peças, fazem planos e disputam espaços, mas é você quem define as regras invisíveis. Esse é o domínio final da sedução cotidiana. Ser lembrado mesmo no silêncio, ser seguido mesmo na ausência, ser temido mesmo sem mostrar as armas. A sedução, quando chega aos últimos estágios de aplicação no cotidiano, deixa de ser percebida como um jogo externo e passa a se tornar parte inseparável da sua identidade. Já não é uma estratégia ativada em momentos específicos, mas uma extensão natural de quem você é. Esse nível é perigoso e fascinante ao mesmo tempo. Perigoso porque você corre o risco de se perder no poder que exerce, fascinado pela facilidade com que influencia pessoas. Fascinante porque, se tiver disciplina, pode transformar esse poder em um instrumento de evolução constante. O sedutor cotidiano, nesse ponto, se torna um arquiteto invisível de emoções. Ele constrói cenários psicológicos que prendem, que alimentam, que marcam. E o mais impactante é que faz isso sem parecer que está jogando. Sua vida comum se torna um palco onde todos querem participar, mas onde só você conhece o roteiro real. No dia a dia, essa fase se manifesta de formas quase imperceptíveis para quem observa de fora, mas intensas para quem sente. Uma pausa no meio de uma frase pode se tornar uma ferida que o outro não consegue cicatrizar. Um gesto simples, como segurar um objeto de maneira lenta e controlada, pode ser interpretado como sinal de confiança inabalável. O detalhe, nesse estágio, já não é apenas detalhe. É tudo, porque o fascínio nasce justamente da capacidade de transformar pequenos gestos em símbolos grandiosos. E o mais intrigante é que esses símbolos são criados pela mente do outro, não pela sua. Você apenas fornece estímulos mínimos, e o imaginário do outro faz o trabalho por você. É assim que a sedução cotidiana atinge profundidade, ao se tornar uma tela onde os outros projetam aquilo que desejam encontrar. A virada acontece quando você entende que o verdadeiro domínio não está em ser desejado, mas em ser necessário. O desejo pode ser substituído, transferido, esquecido. A necessidade não. Quando alguém sente que precisa de você para se sentir completo, a prisão está formada. Esse é o momento em que a sedução ultrapassa os limites do romance ou da amizade e se torna influência total. No cotidiano, isso significa que você não apenas conquista a atenção, mas condiciona comportamentos. Pessoas mudam rotinas para se ajustar a você, adaptam escolhas para agradá-lo, repensam decisões por medo de perder sua aprovação. Esse tipo de domínio não nasce da força bruta, mas da manipulação silenciosa da mente. Você cria um espaço em que o outro acredita que a vida sem você perde intensidade, e a partir desse momento, você já não é apenas um interesse. Você se torna um vício. O encerramento desta etapa é sombrio e poderoso ao mesmo tempo. A sedução cotidiana, quando aplicada até o limite, cria uma linha tênue entre fascínio e obsessão. E é justamente nessa fronteira que reside o seu maior poder. Porque enquanto muitos sedutores se contentam em ser lembrados, o mestre se torna indispensável. Não é apenas alguém que passa pela vida dos outros, mas alguém que se instala nela como presença inevitável. Quando você alcança esse nível, descobre que já não precisa disputar nada. O mundo ao seu redor se organiza em função da sua aura, e aqueles que cruzam seu caminho jamais saem ilesos. Você não apenas deixa marcas, você reescreve mapas emocionais inteiros. Essa é a verdadeira grandeza da sedução cotidiana. Transformar cada gesto em código, cada silêncio em enigma e cada ausência em ferida aberta. A sedução, neste ponto da jornada, assume sua forma mais madura e perigosa. Ela já não é mais apenas um magnetismo que atrai ou um mistério que fascina. Ela se torna uma arquitetura consciente da percepção. Você entende que as pessoas não enxergam a realidade como ela é, mas como você as conduz a vê-la. Cada gesto,
Cada palavra, cada ausência se torna uma peça de um grande tabuleiro psicológico. A sedução cotidiana, neste estágio, não busca apenas prender olhares, mas criar narrativas inteiras que se instalam dentro das mentes. Você se torna o autor invisível das histórias que os outros contam sobre você. E ao assumir esse papel, descobre que o verdadeiro poder não é ser lembrado, mas ser interpretado de formas que você mesmo direciona. Essa é a essência do domínio. Moldar não apenas a presença, mas a memória. No dia a dia, isso significa que você deixa de ser apenas um participante de conversas e passa a ser o ponto central delas, mesmo quando não está presente. As pessoas falam de você, projetam sobre você, discutem suas intenções. É como se uma sombra invisível sua estivesse sempre presente em qualquer espaço. Esse efeito é construído não pela insistência, mas pela escassez. Você nunca entrega tudo, mas sempre deixa rastros suficientes para que os outros completem o vazio. O fascínio nasce dessa lacuna, desse espaço que a mente precisa preencher. E nesse processo, você se torna inesgotável. O sedutor cotidiano, neste nível, compreende que a ausência é mais poderosa do que a presença e que o silêncio ecoa mais alto do que qualquer palavra. Essa é a regra que poucos entendem, mas que governa todos que se aproximam. A virada dessa etapa é perceber que a sedução não é apenas uma arma pessoal, mas uma ferramenta de poder coletivo. Pense em líderes que marcaram gerações, em artistas que nunca foram esquecidos, em figuras que, mesmo após a morte, continuam a exercer fascínio. Todos eles aplicaram, consciente ou inconscientemente, os princípios da sedução cotidiana. Eles não conquistaram apenas indivíduos, mas multidões inteiras. Criaram símbolos, cultivaram mistérios, sustentaram contrastes. O mesmo mecanismo que mantém uma pessoa presa a você no cotidiano é o que mantém sociedades inteiras ligadas a figuras magnéticas. A diferença está apenas na escala, e é justamente aqui que o sedutor cotidiano precisa escolher: limitar-se ao jogo individual ou expandir seu campo de influência para o coletivo. Ambas as escolhas exigem disciplina e consciência, porque quanto maior o alcance, maior também o risco. O encerramento desta etapa prepara o terreno para o clímax final. A sedução aplicada todos os dias já não é mais apenas uma técnica, mas uma filosofia de vida. Você não age mais para conquistar, mas para existir em um estado constante de magnetismo, mistério e poder. É um caminho sem volta, porque quanto mais você domina, mais percebe que não há sentido em viver sem esse jogo invisível. As pessoas ao seu redor já não o veem como alguém comum, mas como um enigma permanente. E é justamente essa imagem que alimenta sua força. O próximo passo não será apenas aplicar a arte da sedução no cotidiano, mas integrá-la de forma definitiva à sua identidade, tornando-se um ser inesgotável, impossível de ignorar, irresistível até no silêncio. O clímax está próximo, e nele o jogo se encerra não com respostas, mas com a certeza de que a verdadeira arma sempre esteve dentro de você. Chegamos ao fim desta jornada sobre como aplicar a arte da sedução no dia a dia. Ao longo deste vídeo, você viu que a sedução não é apenas um recurso usado em encontros ou romances, mas uma força invisível que permeia cada gesto, cada silêncio e cada palavra. Descobrimos como a atmosfera é mais poderosa do que o discurso, como a ausência planejada cria dependência, como o mistério sustenta o fascínio, e como o contraste entre previsibilidade e surpresa pode transformar qualquer pessoa em um ímã de atenção. Vimos também o impacto da disciplina emocional, o poder de nunca se explicar, a força do silêncio estratégico e, por fim, a grandeza de se tornar inesgotável, alguém que não pode ser decifrado nem ignorado. Cada detalhe, quando aplicado, constrói uma aura que molda percepções, desperta desejo e cria vínculos impossíveis de quebrar. Agora, a grande verdade: dominar a arte da sedução é muito mais do que conquistar olhares. É assumir controle, porque quem aprende a seduzir no cotidiano não depende de sorte, não depende de aparência, não depende de frases prontas. Depende apenas de presença, ritmo e escolhas calculadas.
Essa habilidade dá vantagem em relações pessoais, em negociações, em liderança, em todas as áreas da vida. E essa vantagem é o que separa os que têm magnetismo natural daqueles que passam despercebidos. Se você chegou até aqui, é porque tem sede de evolução, de transformação e de poder real. Mas este vídeo é apenas a superfície. Existe um arsenal muito mais profundo de estratégias, técnicas e segredos que não posso expor totalmente aqui. É por isso que nós criamos o pacote 5 Códigos para a Grandeza, que reúne os 5 livros mais perigosos de Robert Greene, as 48 Leis do Poder, a Arte da Sedução, as 33 Estratégias de Guerra, Maestria e as Leis da Natureza Humana. Você terá resumos completos, aplicações práticas e audiobooks narrados por vozes profissionais. É conhecimento puro, condensado e pronto para ser usado ainda hoje. O link está na descrição. E se você realmente quer transformar sua forma de pensar e agir, esse é o próximo passo. E antes de encerrar, uma última reflexão. Em cada interação, existe quem conquista e quem é conquistado. Quem não domina a arte da sedução está sempre vulnerável, sempre à mercê. Mas quem domina essa arte se torna invisível e inevitável. O verdadeiro jogo do poder não acontece apenas em palácios, conselhos de guerra ou escritórios de chefes poderosos. Ele acontece aqui, agora, no modo como você se apresenta, como você silencia, como você influencia. A decisão está diante de você. Ou você continua sendo moldado pelo mundo ou começa a moldar o mundo ao seu redor. A diferença entre quem vence e quem observa está em quem decide agir primeiro. O jogo da sedução começa agora.